Foco. Vamos falar sobre foco. Foco. Foco roubado. Foco. Continuando aí essa série de lives sobre o livro Foco Roubado. Boa noite, Luiz. Boa noite, Sueli. Boa noite, pessoal que está entrando aí na live. Maria Tereza chegou. Mira. Boa noite, muito boa noite. Quem tá aqui pela primeira vez nesta live, conta pra mim. Boa noite, Maria Tereza. Boa noite. Quem mais tá aí? Conta pra mim. Primeira vez que tá aqui nessa live? Te cuida. Morgana. Quem mais? A Sandra, minha xará. Sandra Jesus Diniz. Boa noite, seja bem-vinda. Maria da Penha, boa noite, Maria da Penha. A Morgana também tá aqui pela primeira vez. Quem mais? Renata também tá aqui pela primeira vez. Muito bom. Meu nome é Sandra Ti, eu sou terapeuta e criadora do Te Cuida, que é esse canal. Oi, Sandra. Para lembrar que você é a pessoa mais importante, em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, todos os lugares, e cuidar primeiro de você, para depois a gente poder cuidar do outro, né? E quanta coisa a gente tem cuidado aí por essa vida, né? O Te Cuida, ele é feito baseado na minha própria experiência, né? Eu sou uma cuidadora, uma cuidadora familiar e também uma cuidadora terapeuta. Maria da Penha também tá aqui pela primeira vez. E aí eu procuro, né, a excelência no meu autocuidado, no cuidado com a minha saúde física, mental, emocional e espiritual, para eu poder cuidar das pessoas que dependem de alguma maneira de mim, e também gosto de abordar esse assunto nas minhas terapias. E aí eu estou fazendo essa série de lives que a gente está indo já para o finalzinho. Obrigada aí pelos coraçõezinhos, sejam bem-vindos quem está chegando. Essa série de lives é sobre o livro Foco Roubado, né? Então o meu canal é sobre autocuidado e terapia. E um assunto muito em alta agora de saúde mental é que as pessoas estão reclamando bastante de TDAH, de falta de memória, de esquecimento, a pessoa muito distraída e tal. A própria memória tem a ver, né, com o foco, porque às vezes, gente, não é que a gente não lembra, é que a gente não prestou atenção. E por que a gente não presta atenção? Porque a gente está sendo bombardeado o tempo todo, né, com milhares de informações o tempo todo, com essa questão da tecnologia. Tem isso também, né? Mas o Johan, ele fez esse livro e aí ele estudou muito mesmo sobre o assunto, e ele extrapolou um pouco essa questão da tecnologia. Bebam água, tá, minha gente? O Johan Hari, que é o autor do livro Foco Roubado, Lost Connection, que é um outro livro que eu gosto muito sobre depressão, e o outro que é sobre adição, que agora me fugiu o nome, tá vendo? Já eu lembro. Outra coisa que é importante, né? Se a gente ficar falando, minha memória tá ruim, a memória vai ficar ruim, tá, gente? É bom a gente falar que a nossa memória tá boa e que você vai lembrar, porque você dá esse comando pro cérebro e vai dar certo, né? Então, o Johan Hari, ele é um jornalista muito importante do The Guardian, do The New York Times, de vários veículos internacionais famosos, e ele tem acesso aí a várias pessoas, autoridades em diversos assuntos, né? Psiquiatra, cientista, neurologista, outras categorias de médicos, engenheiros de software, de hardware, de o que você quiser. E ele fez essa pesquisa, né, em cima do foco. E aí, o que ele, resumidamente aqui, o que ele tá falando, né, neste livro? Que a gente teve um aumento na velocidade da mudança de tarefa, né? A gente fica mudando de uma tarefa para outra muito mais vezes por dia,
e com isso a gente perde tempo e gasta energia, né? Com isso, a gente está com a capacidade muito reduzida de entrar em estado de fluxo. Quem não sabe o que é estado de fluxo, é um estado onde você fica com um hiperfoco em alguma coisa, e esse estado de fluxo é muito bom cognitivamente para o cérebro. Também a gente tem um aumento da exaustão física e mental, nunca se trabalhou tanto quanto nessa época. Colapso da leitura, as pessoas não estão conseguindo mais focar na leitura. Não sei se vocês que estão aí assistindo ao vivo e é uma live podem conversar comigo. Então, tendo essa dificuldade de focar na leitura. Aliás, esqueci de perguntar de onde vocês são, qual é a cidade onde vocês estão assistindo essa live. Coloca aí para mim, vou adorar saber. E também ele fala de um conceito que é a divagação mental. A gente acha que é ruim divagar, mas não é. Divagação mental é uma capacidade que a gente tem, que é ótima, que funciona para a nossa criatividade, para o nosso aprendizado. Ele trata de um capítulo só para isso. A Morgana coloca aqui, estou desse jeito, dificuldade de focar na leitura. E a Sandra coloca que está São Paulo, capital. Eu estou em Osasco, Sandra, bem pertinho de você. A Morgana também tá em São Paulo. Que bacana, obrigada. Aí tem a Renata também aqui de São Paulo. Hoje São Paulo resolveu vir na minha live. Normalmente vem pessoas de outros estados e de outros países, né? Hoje tá São Paulo aqui em peso, que bacana. Eu amo morar aqui. E ele fala, então, Morgana, para você que está sentindo essa questão da dificuldade da leitura, então tem que insistir, né? Tem que ter um hábito diário, assim, de leitura, nem que você leia uma página todos os dias, tem que ler 2, 4, cada um vai ter a sua medida aí, né? Eu sei que eu mesma reduzi bastante o hábito que eu tinha da leitura, mas eu não parei de ler. Então, por exemplo, esse livro, e eu gosto de fazer minhas lives com livros, porque daí também eu me forço a leitura, né? E quando eu ensino, eu aprendo mais do que quando eu leio, obviamente. E aí eu compartilho um conteúdo, só tem ganhos nisso, né? Mas eu não parei de ler. E aí, mesmo que eu leia pouco, eu leio todos os dias. Então, mas não é um evento isolado com vocês, que eu quero dizer. O Johan fez um capítulo somente para isso, né? Ele fala dessa questão da ascensão tecnológica que rastreia e manipula a gente. Hoje em dia, quem cai num Reels, num TikTok, num YouTube lá, que esqueci o nome daqueles videozinhos curtos, esses vídeos curtos que a gente fica rolando o dedo, eles são viciantes. E eles foram feitos, né? O scroll infinito, ele conversou com o engenheiro de software que inventou o scroll infinito, para vocês terem uma ideia. E ele fala também do comportamento de hipervigilância que atrapalha o foco. Então ele começa a sair no livro um pouco dessa questão da tecnologia e vai para outras áreas. Muitas vezes a pessoa tem falta de foco porque ela, na verdade, ela é hipervigilante, ela sofreu um trauma, ela viveu uma situação por tanto tempo traumática, provavelmente na infância, mais comumente na infância, na adolescência, que ela precisou acionar uma hipervigilância e por conta disso o foco dela ficou ruim. E também tem a questão das dietas e da poluição no geral, né? A gente tem comido muito ultraprocessado, e esses ultraprocessados, eles inflamam o nosso cérebro de uma forma que a gente tem dificuldade de focar porque a gente está comendo veneno, assim, produto químico que nos faz mal, mas que são irresistíveis ao mesmo tempo, né? Eu não como ultraprocessado, assim, é muito raro, né?
eu comer um ultraprocessado, mas o meu irmão come ultraprocessado e eu, pela condição dele e tal, eu não limito. Ele come super bem e uma vez ou outra ele pede uma bolacha recheada de morango. Eu abri a bolacha recheada de morango, é um cheiro irresistível, assim. Você precisa estar muito bem disciplinado para resistir aquilo. E esse alimento, ele inflama. Então, ele extrapolou essa questão só da tecnologia no livro, né? Ele fala também da poluição que existe no ar mesmo, né? E também de como a gente está lidando com o diagnóstico do TDAH. A Renata coloca aqui, comi por muito tempo. Eu também comi por muito tempo ultraprocessado, eu achava que estava arrasando, né? Ainda mais que a gente acha que, vou comer um pão integral, é ultraprocessado. Vou comer um biscoito de arroz, é ultraprocessado, meu bem. Se você ler lá os ingredientes, tem mais que 3 ingredientes, foge, que não é legal. E também ele fala da hipermedicalização nesse livro das crianças. Não tem estudo suficiente para estar medicando as crianças como a gente está medicando. Principalmente nos Estados Unidos. Em Israel houve um aumento absurdo de diagnóstico. Agora fui operada do cérebro, a Renata coloca aqui. Como assim, Renata? Me conte mais sobre isso. Nunca conheci uma pessoa que operou o cérebro. Enfim. E daí você decidiu parar de comer ultraprocessado ou foi uma recomendação médica? Conta pra gente, tá bom? E ele fala do HPN. HPN, não conheço esse assunto, desculpa. Ele fala também do confinamento físico e psicológico das crianças. As crianças estão sendo encarceradas, elas não conseguem mais brincar ao ar livre sozinhas, sem supervisão de adulto, e por conta disso elas deixam de desenvolver. Desculpa a minha ignorância, viu, Renata, sobre o HPN, pode ser que eu saiba de outra maneira essa informação, essa maneira eu não conheço. Mas você tá bem, em primeiro lugar, né? Tá tudo bem com você? Como que tá essa recuperação? Faz tempo isso? Enfim, então o Johan, ele passa por toda essa jornada e todas as lives que eu fiz sobre o livro, eu degustei o livro em live, tá? A Renata coloca aqui, uma válvula no cérebro é a mesma cirurgia que o Chico Buarque fez e pode ser que é a mesma que minha mãe fez, só que minha mãe não resistiu, porque minha mãe foi na década de 80, não tinha tecnologia para isso, mas a minha mãe era por conta de pressão alta, hipertensão, não sei se isso é por isso. Não sabia que o Chico Buarque tinha uma válvula no cérebro. Eu sei que minha mãe fez uma cirurgia para colocou a válvula e 6 meses depois, mais ou menos, ela faleceu. Não foi bem sucedida a nossa cirurgia aqui. Faz 2 semanas e estou me recuperando. Olha, eu desejo uma ótima recuperação. Que bom que agora em 2025 a gente já deve estar muito mais avançado nessa tecnologia, né? Porque, bom, já faz quase 40 anos. E desejo para você uma ótima recuperação. E aí, se saber disso, né? O cérebro é plástico, precisa dar alimento para ele, né? Alimento para o cérebro, leitura, né? Eu não sei quais as suas recomendações médicas aí, eu não sou médica, eu sou terapeuta. Mas o cérebro, ele... a leitura ela ativa 23 áreas do cérebro. Hidroencefalia de pressão normal, a da minha mãe era por pressão alta. Minha mãe tinha pressão altíssima, ela tinha pressão que chegava a 28, para você ter uma ideia, assim. E aí um médico decidiu por esse recurso aí Mas eu não lembro se a questão dela tinha a ver com... Eu era muito criança, né? Eu não vou saber te dizer muita coisa. Mas eu sei, essa cirurgia de pôr válvula na cabeça, eu conheço.
Então, assim, eu desejo aí que você tenha uma ótima... Que bom que você já tá aqui assistindo live, digitando, né? Pondo a cabeça para funcionar. Faça aí a recuperação direitinho, que é muito importante. E eu desejo aí que você fique bem logo. E aí, você parou de comer ultraprocessado por conta disso ou já fazia tempo? Conta pra mim. Fiquei curiosa com essa questão da alimentação. Então, como eu disse, fui degustando esse livro ao longo de várias lives. Elas estão gravadas lá no meu canal do YouTube, que eu indico para vocês. Vão lá, assinem o canal do YouTube do Te Cuida, assistam as lives. Esse livro tá bem bacana. Eu vou lendo aqui uns trechos que eu grifei do livro e a gente vai comentando sobre isso, conversando, como eu estou conversando aqui com a Renata. O que vem aqui, minha gente? É isso que é pra gente conversar, tá bom? E aí, gente, agora a gente tá no finalzinho do livro, onde o Johan vai falar das soluções para nossa recuperação do nosso foco. Uma das soluções que ele coloca logo no início do capítulo é sobre ele usa um dispositivo que é tipo um cofre para trancar o celular dentro dele mesmo, entendeu? Por determinado tempo, assim, 2 horas. Põe um timer, é um cofre que tem um timer que você coloca o celular lá e você não consegue abrir sem passar esse horário. É para você mesmo se obrigar a não mexer no celular e focar no seu trabalho, tarará. Mas ele deu várias outras ideias, né? Ele fala de um pré-compromisso para não mudar de uma tarefa para outra. Ele também mudou a maneira de reagir ao próprio senso de dispersão. Então, é aquilo que eu falei, hoje em dia a gente sabe que a dispersão ela é boa. Com base no que ele aprendeu sobre as mídias sociais, ele sai das mídias sociais por um tempo, ele avisa que vai sair e depois ele volta. Ele adorou o que aprendeu sobre deixar a mente devagar e também ele achava que o sono era um luxo e agora ele dorme direito, né? Dormir, o sono é o melhor antidepressivo que existe, o melhor ansiolítico, o melhor tudo para nossa saúde. Então, durmam bem, pelo menos 8 horas por dia, como recomenda a Organização Mundial da Saúde. O sono precisa ser inegociável, assim, nem uma noite pode faltar, assim, o sono. Uma noite é suficiente para desregular, para você pegar a gripe, por exemplo. No outro livro que eu tô lendo, que talvez eu traga para cá, é sobre o sono, assim, uma noite mal dormida, você baixa a sua imunidade. E ele não é pai, o Johan, mas ele fala que ele começou a tratar as crianças de uma forma diferente, né? Que é deixar elas mais soltas, sem programação, sem ficar uma agenda rígida, assim. Ele deixar as crianças serem crianças e também evitar comida ultraprocessada, meditar, a prática de yoga, enfim. É óbvio, gente, que tudo isso são coisas que nem sempre dá pra gente colocar em prática. Ele mesmo fala, né, que ele é uma pessoa super privilegiada por conta da carreira, por conta da condição financeira, enfim. Mas a gente precisa, então, de todos aqui, assim, o que eu não deixaria de jeito nenhum passar é o sono. O sono precisa ser inegociável. Boa noite, Rafa Prates. Quanto tempo? Prates Rafa, 17. De onde, Rafa? Conta pra mim, que pelo seu arroba não estou me lembrando. Mas que bom que você está aqui na minha live. Estou falando sobre o foco. Que mais soluções o Johan dá para a gente retornar ao nosso foco, né? O nosso foco de antigamente. Ele fala que
Enquanto ele se recuperava da Covid-19, esse livro ele escreveu durante a pandemia, se eu não me engano, bem no começo da pandemia. Ele viu que a condição dele era uma imagem no espelho daquela que havia vivido ao iniciar a jornada. Rafa de BH, daqui adoro o seu conteúdo. Ah, que bom, Rafa, obrigada. Então, eu tô fazendo lives às terças e quintas-feiras, na verdade, mas eu não tô anunciando, eu tô entrando aqui e conversando com quem aparece, porque demanda um tempo, né, para eu fazer, postar o stories, e realmente tô com bastante trabalho, o que é bom. Mas eu adoro fazer live, eu adoro compartilhar, entendeu? Então, estamos aí. Ele fala aqui, continua. Então, Rafa, eu tô lendo um livro e comentando. Tem horário? Horário como assim? Para você passar em atendimento comigo? O horário da live? O que seria esse horário, Morgana? Esclarece aí para mim. Começaram a passar 3 meses em Prince Tal para fugir da internet e do celular. Vamos divulgar, é isso aí, o Rafa coloca. Agora estava trancado havia 3 meses no meu apartamento, praticamente sem nada a não ser internet e celular. Então veja, ele estava lutando para ficar sem horário da live, às 19 horas, às terças e quintas, eu venho aqui fazer live. Talvez essa seja a última desse livro, mas aí, minha gente, eu invento outra live de outro livro, já tem livros aí que eu quero falar. Eu trago livros porque é o assunto que eu acho que deve ser divulgado. Então, normalmente, terças e quintas, às 19 horas, eu me programo para estar aqui, tá bom? E outra coisa, Morgana, se você não quiser perder live, entra no meu canal, chama De Pertinho. Lá na minha bio, você vai ver lá, canal, é só clicar, você vai estar dentro do canal. O canal serve para eu mandar mensagem e vocês receberem. Sempre recebe, quando vai para o canal, a pessoa sempre recebe a mensagem. Agora, quando eu posto stories, por exemplo, nem sempre esta rede social aqui entrega, né? Então, fica aí a dica, tá bom? Assinem lá meu canal De Pertinho. Aí você fica mais de pertinho. E aí ele fala, né, que quando a gente estava em pandemia, a gente estava estressado e o estresse, ele fragmenta a nossa atenção. A gente fica inseguro, até em termos financeiros, né, a questão financeira estressa e esse estresse fragmenta o nosso foco. Então, corando tudo isso, os líderes políticos pareciam perigosamente incompetentes na pandemia, né? Então, por essas razões, muitos de nós ficamos hipervigilantes de uma hora para outra lá na pandemia. E o tempo todo, os algoritmos do capitalismo de vigilância iam nos alterando, rastreando e mudando rastreando por muitas mais horas do dia. Pude ver o ambiente mudar na pandemia e constatar como isso destruiu nossa capacidade de focar. Então, gente, hoje já faz 5 anos que se passou da pandemia ter iniciado, mas né, a gente sabe muito bem o que foi viver e o mundo mudou depois disso, né? Ele fala que pude ver o ambiente mudar na pandemia e constatar isso destruiu nossa capacidade de focar. Para muitos de nós, não é o que a pandemia tinha criado novos fatores para arruinar nossa atenção. Ela deu uma supercarga aos fatores que a gente já tinha, que estavam correndo a nossa atenção fazia anos. Vi isso a falar com meu afilhado, aquele que levei para Memphis. Ele começa o livro falando do afilhado dele, né, que era super fã do Elvis, mas ele levou ele para conhecer a mansão da mãe do Elvis, mas ele simplesmente não prestava atenção porque ele queria ficar
focando o celular. Sim, muita coisa depois da pandemia mudou para pior, né? O Rafa coloca aqui, muita coisa mudou para pior, né? Ele comentou comigo, o raio de esperança era tudo que tivemos contato com quanto é desagradável essa visão do futuro que nos foi imposta como teste. Não era para ser um teste, era para ser uma introdução gradual, mas fizemos uma imersão profunda. Uma coisa ficou muito clara para mim agora. Se continuarmos sendo uma sociedade de pessoas severamente privadas de sono, olha só, com sobrecarga de trabalho, que mudam de tarefa a cada 3 minutos, que são rastreadas e monitoradas por sites de mídias sociais projetados para descobrir nossas vulnerabilidades, nos manipular e fazer rolar uma tela, pessoas que ficam tão estressadas que se tornam hipervigilantes com dietas que fazem nossa energia ter picos e depois uma grande baixa, que respiram todos os dias uma sopa química de toxinas que inflamam o nosso corpo. Bom, então sim, vamos continuar uma sociedade com graves problemas de atenção, mas há uma alternativa. Precisamos nos organizar e lutar para tomar de assalto as forças que estão incendiando nossa atenção e substituí-las por forças voltadas à nossa cura. E eu acredito muito nesses movimentos, né? Tem pessoas ao redor do mundo se organizando, montando uma ecovila, por exemplo, se organizando, cuidando de uma praça juntos. Eu já vi compostagem na praça das fezes dos animais, eu já vi pessoas se unindo para fazer um negócio de impacto social. Existem várias iniciativas acontecendo e eu, graças a Deus, tive acesso a algumas e isso me faz dar um quentinho no coração, assim. Aí ele fala, comecei a pensar na necessidade de fazer isso como uma analogia que parece amarrar muito com o que eu havia aprendido. Imagine que você compra uma planta e quer ajudá-la a crescer. O que você faz? Vai querer garantir que algumas coisas estejam presentes. Luz do sol, água, terra, nutrientes. E aí você vai proteger essa planta das coisas que podem causar mal ou matá-la. Vai plantar longe de onde ela possa ser pisada, da salva de pragas, doenças, do vento forte, né? Passei a acreditar então que a nossa capacidade de desenvolver um foco profundo é como uma planta, para que o seu foco cresça e floresça com todo o potencial que ele precisa. Certas coisas precisam estar presentes, né? Oportunidades para crianças brincarem, os adultos que possam estar em estado de fluxo, ler livros, descobrir atividades que façam sentido para você, nas quais queiram, de fato, deixar o foco, que ele também fala isso, às vezes não é falta de foco, às vezes você não quer fazer uma coisa que é muito chata, que não tem o menor sentido na sua vida, aí não dá, né? Hoje a gente acha um sentido, por exemplo, lavar a louça, tem que lavar a louça, né? Não vai juntar bicho, aí tem que achar um sentido. E tem outras coisas que não tem sentido realmente, talvez a gente precise abandonar algumas coisas, esquecer, mudar e influenciar outras pessoas a mudar e criar um movimento, né? Que a gente se preocupe mais com a natureza, principalmente, né? Com o planeta Terra, o nosso ar, a nossa água, porque sem isso a gente não vive, né? Por muito tempo nós achamos que nossa atenção era algo com que poderíamos contar sempre, como um cacto que cresce mesmo nas mais áridas condições de clima. Agora sabemos que ele está mais para uma orquídea, o nosso foco, e requer grandes cuidados para não murchar.
Ele fez uma analogia perfeita aqui, né? Com essa imagem em mente, tenho agora uma noção de como seria um movimento que reivindicasse recuperar nossa atenção. Eu começaria com 3 metas ousadas. Primeiro, banir o capitalismo de vigilância. Johan Hari que está falando aqui, mas eu concordo com ele. Porque pessoas que são hackeadas e engajadas a forçar-se não são capazes de focar. Segundo, uma semana de 4 dias de trabalho, também sou a favor, porque as pessoas estão cronicamente exaustas e não conseguem prestar atenção. E é totalmente possível, tem alguns países que já têm essa jornada de 4 dias e funciona muito bem, obrigada. Terceira, reconstruir a infância, permitindo que as crianças brinquem livremente. E é nessa parte que eu sempre indico o documentário Tarja Branca, que é sobre brincadeira. Maravilhoso, sobre brincadeira e saúde mental. Você brinca, tarja branca é a brincadeira, para evitar os tarja preta. Enfim... Crianças que são aprisionadas em casa não são capazes de desenvolver uma aptidão saudável de prestar atenção. Então, esses 3 pontos que o Johan colocou, precisaria ser feito como a gente se organizou como sociedade para fechar o buraco da camada de ozônio. A gente parou de consumir produtos que furavam a camada de ozônio da Terra, entende? A gente se organizou enquanto sociedade e a gente fez um movimento em cima disso. É disso que ele está falando. É perfeitamente possível. Talvez leve alguns anos, mas tudo bem. Ele fala que criando movimentos em torno de metas de fato grandes, aparentemente impossíveis, que tivéssemos conseguido alcançá-los, né? A ideia de construir um movimento que me parecia muito difícil. Então, ele foi conversar com outras pessoas sobre essa ideia. Ele teve essa ideia de fazer um movimento, que é um movimento grande, audacioso, e ele foi conversar com outras pessoas. Eu não tô vendo a hora, agora eu tô... tá aqui. Ele fala que... No Reino Unido, era um local que nasceu a Revolução Industrial. Eu adoro essa história, gente. Eu adoro essa história. Fica aí comigo. Essa revolução havia sido fomentada por conta de uma coisa: o carvão. O carvão. Como o carvão contribuiu mais que qualquer outro combustível para o aquecimento global, a equipe dele formulou um plano para obrigar o governo a impedir a criação de novas minas de carvão e de novas estações termoelétricas, para fazê-lo em seguida deixar intocado todo o carvão existente do país, assegurando que nunca seria queimado. Quando me explicou isso na época, literalmente deu uma gargalhada. Boa sorte, amigo, eu disse. Estou do seu lado, mas você está sonhando. Então, imagina, uma pessoa chega para você e fala assim, olha, descobri o que está causando aquecimento global são as minas de carvão, a gente precisa acabar com isso. Só que a mina de carvão era o que havia no momento de combustível fóssil, como... é o petróleo hoje em dia, né? Vamos parar de usar petróleo? É possível? É possível. Um negócio, uma mudança grande, né? Em 5 anos, todos os projetos de novas minas de carvão e estação termoelétrica da Grã-Bretanha haviam sido interditadas. 5 anos. Mas não é... eu adoro essa história. E o governo foi obrigado a traçar planos concretos de fechar todas as minas ainda existentes. Como foi isso? Então, veja, era uma meta audaciosa, fechar todas as minas de carvão existentes. Vamos lembrar, gente, que
Não sei qual a idade de vocês, mas eu tô com 50 anos e eu me lembro de crianças trabalhando quando eu era mais jovem. Não era quando eu era criança, era quando eu era mais jovem, ainda tinha criança trabalhando em mina de carvão. De vez em quando achavam aí, estouravam umas empresas desse tipo. Quis conversar com o Ben sobre a nossa crise de atenção, como poderíamos aprender com outros movimentos bem-sucedidos do passado. Ele disse: concordo com você que há uma crise, é uma crise da espécie humana, mas acho que não esteja sendo identificada assim, da mesma maneira que o racismo estrutural ou a mudança climática, né? A gente não está percebendo hoje, ao vivo, com tudo acontecendo, que essa crise de atenção, essa tecnologia, esse monte de rede social, tarará, é um problema. A maioria das pessoas, talvez 90% das pessoas, ainda não percebam que a gente está vivendo uma crise, que isso é um problema, assim como é um problema o racismo estrutural e o aquecimento global. Então, ele fala que, primeiramente, eu posso articular um movimento, criar em um momento cultural de ruptura, de aumento da consciência, que as pessoas digam: droga, meu cérebro está exaurido com essa coisa e por isso não estou tendo alguns prazeres na minha vida. Aí a batalha fica sendo localizada e define-se um lugar simbólico de luta mais ampla para começar ali essa luta não violenta. Exemplo óbvio é a Rosa Parks. Para quem não conhece, a Rosa Parks, ela fez um movimento não violento de não se levantar no ônibus que ela estava só porque ela era preta. As pessoas pretas eram obrigadas a dar lugar para as pessoas brancas na década de 50 nos Estados Unidos. E Rosa Parks falou: não vou levantar, tô cansada, trabalhei o dia todo igual todo mundo aqui, não quero saber. E aí, com isso, criou-se um grande movimento e virou história. Graças a Deus, foi um ganho, né, para a causa. Então, como nossa crise de atenção pode facilmente parecer muito abstrato e difícil de ser controlado, então é mais difícil. Eu acho que ainda vou ter assunto para mais uma live na quinta-feira. Enfim, bem percebeu que compunha um microsomo de todo o problema global. Então, após muito planejamento com seus aliados, ele invadiu, olha só, né? Quando Ben começou a traçar seus planos, havia uma usina termoelétrica de carvão na Grã-Bretanha. É essa história que eu gosto. E o governo planejava autorizar a construção de outra termoelétrica perto dela. Isso, segundo Ben, compunha um microsomo de todo o problema global. Então, após muito planejamento de seus aliados, ele invadiu a usina, desceu de rapel por uma das suas laterais, pintando ali no prédio uma advertência a respeito dos eventos climáticos extremos que o carvão desencadeia ao redor do mundo. Então, presta atenção. Esse cara que o Johan foi conversar, ele próprio foi numa mina de carvão e desceu de rapé e pichou nas paredes. Falou: isso aqui tá contribuindo pro aquecimento global. O que aconteceu? Todos foram detidos, né? Pichou o muro e levados a julgamento. Estão na Inglaterra, um país com leis sérias, severas. O que fazia parte do plano deles? Fazia parte do plano deles ir preso. A ideia era usar o processo judicial como um golpe de jiu-jitsu e transformá-lo numa oportunidade perfeita e colocar o próprio carvão em julgamento.
Chamaram algum dos maiores cientistas especializados do mundo para testemunhar e explicar o dano que a queima do carvão produzia no ecossistema. Você não será acusado de invasão. Então, ele fala que no Reino Unido tem uma lei na qual você pode romper algumas regras durante uma emergência. Por exemplo, você não será culpado de invasão se entrar num prédio em chamas e salvar uma pessoa. Então, lá tem essa lei. Você pode invadir uma propriedade desde que seja uma urgência, uma emergência, né? E aí, ele e a sua equipe de advogados argumentaram que eles estavam invadindo o prédio por conta de uma emergência. Essa emergência era o planeta que estava incendiando. 12 jurados comuns britânicos ponderaram os fatos e inocentaram ele. E os demais ativistas, né, dessas acusações. Foi uma história sensacional, noticiada no mundo inteiro. Aí ele conseguiu o que ele queria, entendeu? Que era, bem explicou que uma batalha localizada possibilita contar a história de um problema maior. Quando você faz isso, você dinamiza o diálogo nacional. Você não precisa de milhões de pessoas. Eles eram tipo 5 pessoas e eles fecharam as usinas de carvão da Inglaterra inteira em 5 anos. Então, basta um pequeno grupo de pessoas que compreendam quais são os problemas e saibam levar adiante um confronto criativo, cria um drama em torno da questão e começa-se a aumentar a consciência, entende? Então, Ben perguntou, será que as pessoas deveriam se juntar diante da sede do Facebook, né? Do Twitter, do X? Onde seria essa batalha, no caso? Ben enfatizou que essas batalhas sozinhas não conseguem vitórias. O que fazem é estabelecer claramente a crise na mente do público e atrair mais pessoas para movimentos para que comecem a lutar em níveis diferentes de várias maneiras. A gente tem um exemplo agora, né? De um mês atrás, a flotilha foi lá com 12 pessoas, né, com o nosso querido Tiago, brasileiro, e a Greta, para levar mantimentos para Israel, para a Palestina. Para a Palestina. Eles iam matar a fome da Palestina? Não. Eles queriam a grande mídia, né, focando esse assunto. E aí eles fizeram um barulho, eles estão levando outra flotilha porque precisa parar o que está acontecendo. Aquela guerra não faz mais nenhum sentido, né? Para vocês terem uma ideia, é mais ou menos como alguém começar a bombardear porque as pessoas vão falar, mas e o Hamas? Então, a gente aqui no Brasil, a gente também tem algumas facções criminosas, não vou nem falar o nome, mas imagina se começarem a bombardear o Brasil inteiro, a sua casa, a sua cabeça, porque existe uma organização criminosa no Brasil. A gente não é da organização criminosa, o que a gente tem a ver com isso? E é isso que está sendo feito na Palestina. Então, 12 pessoas conseguiram alcançar a grande mídia e, nesse caso, 5 pessoas conseguiram fechar as fábricas de carvão. Então, ele fala que a gente podia chamar a rebelião da atenção. Não somos camponeses medievais, implorando na corte do rei Zuckerberg por migalhas de atenção. É ingênuo pensar que, como cidadãos, nós somos capazes de não somos capazes de fazer nada e que temos que deixar os poderes fazerem o que quiserem e que em algum tempo nossa atenção vai sobreviver. Concluir que é preciso tomarmos uma decisão, valorizar a atenção e o foco. É importante sermos capazes de pensar em profundidade. Queremos isso para os nossos filhos? Nesse caso, precisamos lutar por isso. Como disse um político, você não consegue
aquilo pelo qual não luta. Bom, gente, ainda vai restar aqui mais um pouquinho para a gente conversar na quinta-feira às 19 horas. Eu agradeço aí todos vocês que passaram um pouquinho pela live, muito obrigada. Coloca para mim aí, gostaram da live, foi interessante o assunto. Quem volta comigo na quinta-feira às 19 horas, obrigada. Para quem estiver assistindo gravado no YouTube, muito obrigada também. Coloca ali nos comentários. A Maria Tereza coloca muito obrigada. Você tem um jeito especial de iluminar as conversas. Fico muito lisonjeada. Muito obrigada. Deixe seus comentários. Quem estiver assistindo pelo YouTube, compartilha, curte. E quem tiver interesse em fazer terapia comigo, vai lá na minha bio do Instagram, me manda um direct, me manda um WhatsApp, que eu vou adorar atender você, tá bom? Muito obrigada, boa noite e até quinta-feira às 19 horas, se Deus quiser. Beijinho, fica bem e te cuida.